E aí, SPR com estrogonofe. Por aqui, hoje nós vamos falar da chave 6, paciência, dentro do SPR 40 chaves. Eu me chamo William Bellini, Free Pass vitalício com muita alegria. Aí, bora tocar o terror na terra? Paciência. Eu gostei muito dessa analogia de você descarregar um caminhão de brita. Então, se você, como eu, já passou por um processo de construção, já viu um caminhão de brita, um caminhão de pedra chegando na sua construção e esse caminhão sendo descarregando as pedras ali. Você percebeu que é algo muito rápido, 10 minutos no máximo, até o caminhão chegar e fazer todo o processo ali, descarregar todas as pedras. Agora, se eu tivesse que fazer isso com as mãos ou com uma pá, obviamente o tempo seria muito maior. E o Pablo fez essas continhas com a gente aqui nessa aula. Então, paciência, a junção de dois termos, pá mais ciência. Ciência é o saber. Pá mais ciência. Ciência sendo saber e pá mesmo de você descarregar um caminhão de brita. Eu achei muito legal isso daqui mesmo, essa metáfora que ele utilizou. E o que ele apresentou para nós? Que tudo tem um fim. Paciência significa que tudo tem um fim. Eu preciso saber quantas pás eu preciso para descarregar um caminhão. Então, paciência é saber a quantidade de pás. Impaciência é não saber o número de pás. Quando é que eu vou ter paciência? Quando eu consigo calcular a volumetria de energia, ou seja, quantas pás serão necessárias para carregar aquele caminhão. O que significa quanto tempo será necessário para desenvolver aquela atividade. Quando eu sei isso, a partir do momento que eu consigo saber disso, eu não fico impaciente mais, eu tenho um processo de paciência instalado em mim. Isso é muito poderoso. Então, ser impaciente é quando eu não entendo que o fim das coisas é melhor que o começo. Ou seja, tudo é cíclico. E não entender que tem como terminar aquilo. Ou seja, eu não entendo, eu não sei quando é que aquilo vai terminar. Logo, eu tenho um processo de impaciência instalado em mim. Impaciência está ligado com improdutividade e ignorância, ou seja, eu não sei algumas coisas. Por exemplo, eu não sei quanto tempo eu vou levar, quantas pás serão necessárias para dar conta daquele problema. O que mais nós temos aqui? Paciência é importante em dias de caos. Quando a coisa está toda tranquila, a gente está muito tranquilo, né, paciente? Mas quando está um caos, o que nós estamos passando, é nesse momento que eu preciso ter paciência. E eu preciso ter uma chave muito poderosa aqui, ó, entender que isso tem um fim, que as coisas são cíclicas. Olha como isso é poderoso. Eu tenho que entender que existe um vale, e depois do vale vai subir de novo. A coisa é cíclica. Quando eu entendo isso, eu vou entender que eu não vou ficar naquilo ali para sempre, não vai ser muito tempo. Logo esse negócio vai passar. Muito poderoso isso daí. Então, paciência é importante em dias de caos. Muito importante mesmo nesse sentido. Pablo também nos apresentou algumas coisas com relação a pensamento, que pensamento é energia. E olha, essa parte aqui eu dei um pause e fiquei meditando um tempão nela. Por quê? Pensamento é energia, e essa energia pode ser voluntária e involuntária. Voluntária, 20%. Eu estou no controle, eu estou definindo os pensamentos e estou correndo atrás dessas coisas. Pensamentos involuntários acontecem 80% das vezes. Minha nossa, então você pensa um monte de baboseira, um monte de besteira. E muitas vezes você e eu, nós nos culpamos, a gente fica se martirizando por conta daquilo, mas eu tenho que entender que essas coisas são involuntárias. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso imediatamente fazer com que esse pensamento indevido, involuntário, seja convertido para alguma coisa positiva, voluntária, ou seja, eu preciso tomar as rédeas. Aparece como um cavalo indomado, bravo, que aparece lá junto de você. Imediatamente, de maneira muito rápida. Lembra das regras dos 5 segundos, que eu já comentei aqui? Que o Pablo nos apresenta, e eu aprendi essa regra também com o Dr. Augusto Cury, é muito poderoso. Um pensamento indevido, quando aparece, nós temos 5 segundos para poder fazer isso, converter esse pensamento em outra coisa, senão depois ele vai causar muito transtorno na nossa vida. Então eu preciso pegar esses 80% de pensamentos que eu tenho todo santo dia, que são indevidos, que não são pensamentos tão bonzinhos assim, e converter isso em coisa boa, tá ok? Por fim, a frase que mais me chamou a atenção aqui nessa aula sobre paciência foi: não saber quantos ciclos, quanto esforço é necessário para cumprir uma atividade gera impaciência. Eu preciso aprender a mensurar, a calcular a volumetria de energia, ou seja, quantas pás serão necessárias para dar conta de descarregar aquele caminhão de brita. Quanto de paciência, quantas pás, no caso aqui, né, eu vou precisar para desenvolver aquela atividade específica. Aí tem várias técnicas, né? Você pode pegar a atividade que ela é muito grande, dividir ela em pequenos blocos para você poder dar conta. Porque, caso contrário, você vai ficar pensando de horrores no final. Nós estamos aqui dentro do SPR, esse aqui tem 48 chaves, o SPR3 tem 70 chaves. Então, 70 com 48, 118 chaves. Se eu começar a pensar, meu Deus, são mais de 100 chaves, eu estou fazendo os 2 SPR e ainda tem o pior ano que eu estou fazendo, tá ok?
É muita coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso daqui, ó. Eu preciso fazer um cronograma, dividir as coisas certinho, para eu conseguir dar conta de resolver aquilo ali. Então, eu investi uma manhã para fazer esse processo de cronograma, de organização. Estou testando ele durante esta semana. Algumas coisas eu tive que já ir alterando no percurso, tá ok? Porque se eu não fizer isso daqui, se eu não souber quantas pás, eu já sei qual é o tamanho do caminhão. São 118 chaves, beleza? Agora, como é que eu vou dar conta? Eu preciso quebrar isso em pequenos blocos. Eu quebrei em blocos semanais. Coloquei de segunda a domingo ali, semana 1, semana 2 e por aí vai. E é muito legal, porque já passou uma semana. E já estamos no final da segunda semana. Olha que coisa poderosa. Eu já estou mensurando de quanto em quanto eu estou indo. E você não tem noção a alegria que dá no coração de saber que você está dando conta do recado. Então fica aí a dica. Dentro do SPR, para que você tenha paciência, é necessário que você calcule a volumetria de energia, ou seja, quanto de esforço você vai ter que investir para poder realizar todas as atividades. Mas aí que vem a pergunta, quais são as atividades? Então eu preciso saber do todo, e a partir do todo eu preciso quebrar isso em pequenos blocos. Esses pequenos blocos eu recomendo que você quebre ele em semanais. E dentro desses pequenos blocos, blocos menores ainda que são blocos diários, dentro desses blocos diários, o que eu dou conta de fazer em que momento? Um pouquinho depois do almoço, eu preciso acordar um pouco mais cedo e vou dormir um pouco mais tarde? Gente, não tem para onde correr. O ano de 2024, de fato, é o pior ano. Será e já está sendo o pior ano da sua e da minha vida. Então, o que nós temos que fazer? Aproveitar ao máximo isso daí. Como a gente já viu uma outra chave aqui, a chave do transbordo, eu preciso, enquanto estou fazendo isso aqui, eu preciso estar transbordando. Você está vendo? As chaves, elas se relacionam, isso é muito poderoso. Então, hoje foi a chave da paciência. Pá mais ciência. Um caminhãozão de brita que você tem que descarregar a 118 chaves, ou 70, não sei o que você está fazendo aí. Que você tem que dar conta de fazer isso aqui. Você tem que estudar as chaves e depois você tem que transbordar. Você vai ter que, de alguma maneira, saber quantas pás serão necessárias para você dar conta do recado. Beleza, gente? Então essa foi a chave número 6, paciência dentro do SPR 40 chaves. É isso aí, general. Até mais.